Você já passou a noite inteira na cama tentando dormir, mas simplesmente não conseguia porque o seu cérebro não parava de pensar? Revivendo aquela conversa de horas atrás ou de dias atrás, antecipando o que pode dar errado no amanhã, questionando se você falou a coisa certa, se deveria ter feito diferente, se passou muita vergonha naquela situação, ou já se viu paralisada na hora de tomar uma decisão simples porque a sua mente fica pensando em todas as possibilidades, tudo que pode dar errado. Se isso te parece familiar, eu preciso te falar uma coisa. Isso aqui é algo totalmente comum e você não está sozinha nessa. E mais importante ainda, não tem nada de errado com você, tem uma explicação neurológica para isso. E eu vou te mostrar o que você vai fazer para solucionar isso, para diminuir esse sentimento de estar sempre pensando em tudo, de não conseguir descansar, de não conseguir relaxar e de fato acalmar a sua mente. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, essa ideia para esse vídeo veio um momento que eu percebi que eu estava pensando demais, naquele overthinking. Eu sou uma pessoa bem resolvida, mas de vez em quando eu me pego pensando demais nas coisas, analisando demais, sabe? Aquele momento que eu poderia ter agido diferente, ou então as coisas que podem acontecer, mas principalmente isso, de coisas que já passaram no passado, e eu fico pensando, sabe? Nossa, por que eu agi assim? Nossa, eu poderia ter falado tal coisa, eu poderia ter agido diferente. Isso vai te consumindo, você vai pensando demais o tempo inteiro, te atrapalha a dormir, te atrapalha a fazer tudo. E pior que isso, parece inofensivo, parece que é o seu jeito de ser, que você pensa demais, que você reflete demais sobre as coisas, só que não é isso. Pensar demais sobre situações que já se passaram, que já foram, que já aconteceram, chega a desgastar a sua mente. Não vai ser algo ali, uma crítica construtiva para você mesmo, nada disso, vai ser só destrutiva. Vai cobrar um preço muito alto da sua energia, da sua autoestima, do seu sono, você vai estar sempre ali conectado demais com tudo isso. E eu decidi estudar mais sobre esse assunto, e estudando mesmo neurociência, eu percebi que tem uma explicação para isso e tem como solucionar. E é isso que eu quero passar nesse vídeo para vocês. O que é overthinking e por que acontece? Vamos começar entendendo o que é essa palavra, porque tem muita gente que confunde. Reflexão sobre algo é quando você tira um tempo ali para entender essa situação, estudar isso e melhorar. Você analisa e tira uma conclusão e segue em frente. Agora, quando você está pensando demais, quando você está ali num ciclo, num looping, pensando, criticando, sofrendo com essa situação, isso não é uma reflexão positiva. Ou seja, é o oposto de uma reflexão ali que vai te ajudar a evoluir na sua vida. E tem dois tipos principais, ruminação e preocupação excessiva. A primeira é quando você fica revivendo o passado, que é o que eu faço, por exemplo. Você pensa ali em todas as situações da sua vida, em momentos que não foram legais, coisas que aconteceu que foram vergonhosas, e você fica se culpando por isso, você fala, meu Deus, eu não devia ter agido assim, você fica pensando, e vai te trazendo um sentimento horrível. E lembrando que são coisas que não tem como você mudar, são coisas que já passaram. Já a preocupação excessiva é quando você fica antecipando o futuro de forma negativa. Então você fica, e se der errado, e se eu não der conta, e se eu falhar? Você fica nesse e se para sempre. Você pensa em todos os cenários catastróficos que talvez nem vão acontecer. Então essa preocupação mesmo excessiva de coisas, esse medo de julgamento, medo de não dar certo, medo de falhar. E aqui o ponto importante, o seu cérebro acha que tudo isso é útil, é importante, tá? Ele pensa que ficar remoendo essas situações vai te ajudar a não cometer os mesmos erros, vai te ajudar a evitar esses próximos erros do futuro. Então ele acha que isso é útil, mas não é. Porque você vai estar ali trazendo um sentimento muito ruim para o seu dia a dia. Você vai ficar se culpando, você vai ficar com medo constante, você vai ficar super ansioso e acaba tomando piores decisões. E uma observação estudando que eu achei muito legal de citar aqui é que isso afeta mais as mulheres do que os homens. Pois é, isso porque a gente tem alguns hormônios ali que afetam mais os neurotransmissores ligados a esses sentimentos, emoções, no caso ansiedade, humor, enfim. E também nós temos o córtex pré-frontal mais ativo do que os homens. Ou seja, a nossa mente feminina é uma mente que está sempre mais ali processando informações, é mais sentimental, tá sempre mais preocupado com as coisas. Então acaba sendo algo mais reativo, mais intenso. Então pensa comigo, já é algo natural da mulher. Se você ainda dá mais energia para isso, meu Deus,
os seus dias vão ser péssimos, porque você vai estar nesse looping infinito e vai estar sempre trazendo coisas negativas para a sua vida. O custo do overthinking na sua vida. Pensar demais não é simplesmente um hábito ou então uma característica sua, é algo que vai te trazer coisas negativas. Então eu vou te falar as consequências desse problema na sua vida e que, assim, com certeza, se você é uma pessoa que pensa demais, que todos os dias antes de dormir fica ansioso, estressado, pode ter certeza que você tem alguma dessas consequências aqui presentes e depois eu vou te ensinar como de fato acabar com isso. 1. Ele destrói o seu sono. Como eu falei, se você é aquela pessoa que deita e você fica pensando demais em tudo que já aconteceu, você fica preocupado com as coisas que podem acontecer, pensando em todas as partes negativas e catastróficas, isso vai atrapalhar o seu sono, porque vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, e você vai ter um sono ali nada recuperador. Porque o resultado vai ser simples, você vai demorar para dormir, você vai ficar com insônia. Quando você dormir, você vai dormir mal, porque você não vai conseguir relaxar e realmente recuperar ali as suas energias, e você vai acordar exausta no dia seguinte. 2. Ele te paralisa. Quando você fica analisando todas as possibilidades de coisas que podem acontecer, ou então coisas que já foram e que não deram certo, que você não gostou, que você passou vergonha, acaba que quando você precisa tomar uma decisão, você paralisa, por medo dessas coisas que podem acontecer. Quando você tem uma meta muito grande e você precisa sair muito da sua zona de conforto, acaba que você não quer. Porque você fica com medo de errar, você fica com medo de falhar, de passar vergonha, de não dar certo, então você fica na sua zona de conforto. E com isso as oportunidades passam, você fica para trás e aí já sabe, né, aquela confusão de emoções mesmo. 3. Afeta a sua autoestima. Quanto mais você questiona quem você é, o que você fez, o que você falou, aquela vergonha que você passou, situações assim, que já estão muitos anos atrás, você vai diminuindo a sua autoestima, você perde a confiança em si mesmo. Porque se você não confia que você consegue, diante de uma situação assim, agir bem, que você vai passar vergonha, que não vai dar certo, quem vai confiar em você, senão você mesmo? Então você perde essa autoconfiança, autoestima. Você começa a duvidar de si mesmo e isso é péssimo, porque a gente precisa, principalmente nós mulheres, precisamos ter autoconfiança, autoestima, precisamos acreditar que nós conseguimos. E se você fica sempre remoendo tudo aquilo que deu errado na sua vida e tudo que pode dar errado, você não vai conseguir evoluir. 4. Ele rouba a sua presença. É impossível estar presente em um momento se a sua mente está em outro lugar. Você pode estar numa conversa, num lugar, em uma situação, em um evento, mas a sua mente está pensando ali em outras coisas, em situações que já passaram, ou então alguma situação que foi parecida com o que você está vivendo agora e você já está pensando em todas as possibilidades, ou então você está lembrando daquele momento que foi péssimo para você, que você passou uma vergonha. Como que você vai estar presente ali no agora se você não para de pensar nas outras coisas? Se você não relaxa, se você não aproveita a sua vida agora, você fica sempre remoendo essas situações. 5. Ele te cansa de uma forma diferente. Não é um cansaço físico, é um cansaço mental que você não vai conseguir curar de um dia para a noite. É aquela sensação de estar exausta que não vai embora com sono. Então isso é péssimo, porque você vai se sentir sempre cansada todos os dias e não vai entender o motivo disso. Então vamos agora para a parte principal. Como acalmar a sua mente na prática? Nomeie o que está acontecendo. Quando você perceber que está nessa situação de pensar demais, de se criticar, você vai parar e nomear isso que você está fazendo. Você vai parar e analisar, eu tô pensando muito, eu tô me criticando, eu tô remoendo as situações do passado, eu estou pensando em todas as situações catastróficas que podem acontecer nisso. Parece bobo você nomear, mas a neurociência explica que quando você nomeia algo que você está fazendo, o córtex pré-frontal ativa e diminui a ativação da amígdala, então você consegue ter mais controle sobre tudo que você está pensando e falando. Ou seja, você volta para o controle. Então parece uma coisa boba, simples, mas que faz total diferença. 2. Estabeleça um limite para pensar. O que é isso? Quando você notar que você está pensando demais, analisando demais, estipula ali um tempo. Não, eu tenho ali 10 minutos para pensar todas as ocasiões, todas as coisas que podem acontecer diante disso e depois disso acabou, eu vou seguir a minha vida. E colocar no papel também ajuda muito. Você pode ali escrever tudo que vier na sua cabeça para, sabe, desestressar mesmo, tirar todas essas ideias da sua cabeça, colocar ali e seguir em frente. Isso vai te ajudar bastante, porque você vai entender que já analisei isso
E foi isso, acabou, entendeu? 3. Movimente o corpo. Quando a mente está agitada, atividade física é uma das melhores soluções. Por isso que as pessoas que treinam todos os dias, que praticam esportes, elas são mais tranquilas, mais felizes. É uma das melhores formas de acalmar. Então não precisa ser um treino super pesado ou então longo, pode ser uma caminhada, uma corrida, qualquer esporte. Eu amo fazer esportes, eu sinto que é o momento que eu mais relaxo, sabe? E que eu me divirto, então é por isso que eu gosto tanto. Academia também, musculação, enfim, você pode escolher aí algo para você fazer todos os dias e relaxar a sua mente. Isso porque o movimento do seu corpo vai reduzir o cortisol, ou seja, vai liberar endorfina e melhorar ali o seu estado de cada dia. 4. Pratique a presença em coisas pequenas. Como eu sempre falo pra vocês, a gente tá em um mundo assim com muitas informações. Então, a todo momento a gente tá muito conectado e acaba que a gente não romantiza, não aproveita as coisas simples do nosso dia. Quando você vai tomar banho, tem gente que leva o celular pra dentro do banho e coloca ele ali em algum lugar e continua assistindo série. Tem gente que vai no vaso e fica 30 minutos mexendo no celular, sabe? Então, assim, tem gente, inclusive, que escova os dentes assistindo série. Pra mim, isso é o fim do mundo. Então, assim, se você faz essas coisas, se você não consegue aproveitar o momento ali, aquilo que você tá fazendo, se você vai caminhar e você fica com o celular assistindo alguma coisa, você não tá aproveitando realmente aquilo ali, você não tá descansando. Quando eu vou caminhar, gente, eu adoro aproveitar a natureza, ver tudo que tá acontecendo, sabe? Sentir realmente ali o dia. Então, cada momento que você tiver de praticar a presença real, faça isso, porque vai mudar muito o seu dia a dia, a sua mente. Você vai se sentir muito mais, assim, com a vida prazerosa, sabe? Romantizando todos os momentos. E assim, eu sei que isso de pensar demais é algo muito chato. Eu passo por isso até hoje. E todas as vezes que eu percebo que eu estou pensando demais em situações, coisas que eu errei, coisas que eu passei vergonha, eu paro e reflito, tá? Eu ficar pensando nisso vai mudar o que na minha vida? Porque isso só fica trazendo aquele sentimento horrível de ansiedade, de estresse, que a gente sente, eu sei que você sente. E pensar nas coisas do futuro também, sabe? Ocasiões, se você tem ali um trabalho para apresentar na faculdade, você já tá pensando que você pode passar vergonha na frente de todo mundo, que você pode errar. Isso já traz aqui um sentimento de ansiedade péssimo. E no dia você vai ficar super ansioso. Então, assim, vamos deixar rolar, sabe? A vida. Todas as coisas que já passaram, já foram, então não tem o que você fazer, não tem como você mudar nada disso. Você só consegue controlar o agora. Nem o futuro você consegue. Então, o agora você pode aí mexer, fazer as coisas darem certo. Então, não fica remoendo, sabe? Se não deu certo alguma coisa, tá tudo bem, passou. Se você terminou um relacionamento que você queria muito que desse certo, passou, acabou. Então, segue em frente, sabe? E não fica pensando em todas as coisas. Tudo que for para ser seu, todos os aprendizados, tudo, Deus já separou. Então, tudo que você passar de ruim, digamos assim, são aprendizados, sabe? Então, todos os erros que você tem são aprendizados e não adianta você ficar remoendo eles, porque isso não vai te ajudar a evoluir. E sim você entender o que foi aquele erro, o que você fez de errado, para você melhorar e não acontecer de novo. Então, a próxima vez que você se pegar nesse ciclo, você ficar remoendo demais, pensando demais, volta aqui nesse vídeo, assiste todas as dicas e todas as coisas ruins que isso pode te trazer, que eu tenho certeza que vai te ajudar a voltar para esse sentimento de pertencer, de ter controle da sua vida, sabe? Que é o que eu quero passar nesse vídeo, sabe? Você tem controle da sua vida, você pode controlar o agora, mas não adianta você ficar remoendo coisas, situações, ou então pessoas da sua vida, sabe? Aproveita agora, romantiza a sua vida, aproveita os pequenos momentos, coisas simples, e seja uma pessoa mais leve, mais feliz, que eu acho que é uma das principais coisas aqui de nós na vida, né? A gente tem que aproveitar a vida de forma leve, não ser uma pessoa chata que só reclama, que só traz coisas negativas, porque se você é uma pessoa que pensa demais, você vai acabar passando isso para outras pessoas e não é legal, né? Você não quer lidar com uma pessoa que fica só reclamando, que fica só falando das coisas ruins. Então você também não vai ser essa pessoa. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, o seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esquece de ativar o sininho, porque a gente tá tendo vídeos aqui toda semana de conteúdos incríveis. E é isso, até o próximo vídeo.